Olá, lembras-te de mim? Sou a Patrícia Grade e vou-te contar hoje uma história que é uma das minhas preferidas de sempre e que eu adorava contar aos meus filhotes quando eles queriam dormir. E como é uma história muito comprida, eu nunca a consegui contar toda de uma vez. Por isso eu agora vou-te contar em várias partes. Hoje, dia 30, o último dia do mês de abril, eu vou-te contar uma parte. E no próximo dia 10 de maio, eu vou contar outra parte. Por isso não percas, está bem? Então a história é sobre o príncipezinho. Está bem? Então vamos lá. Começa assim a história. Uma vez, quando eu tinha 6 anos, vi uma imagem magnífica num livro sobre a Floresta Virgem. E o livro chamava-se Histórias Vividas. A gravura mostrava uma jiboia a engolir uma fera. Fiz-vos esta cópia. O livro dizia que a jiboia engola a presa inteira, sem mastigar. Depois passa 6 meses a fazer a digestão e não se pode mexer. Então pensei, tornei a pensar nas aventuras da selva, peguei num lápis de cor e fiz o meu primeiro desenho. O meu desenho número 1 ficou assim. Está aqui. Fui mostrar a minha obra-prima às pessoas crescidas. Perguntei-lhes se o meu desenho metia medo. As pessoas crescidas responderam: por que é que um chapéu havia de meter medo? O meu desenho não era um chapéu. O meu desenho era uma jiboia a fazer a digestão de um elefante. Para as pessoas crescidas entenderem, porque as pessoas crescidas estão sempre a precisar de explicações. Então eu fui desenhar a parte de dentro da jiboia e o meu desenho número 2 ficou assim. As pessoas crescidas disseram que era preferível eu deixar-me de jiboias abertas e jiboias fechadas e dedicar-me à geografia, à história, à matemática e à gramática. E assim abandonei aos 6 anos de idade uma magnífica carreira de pintor. Fiquei completamente abalado com o insucesso dos meus desenhos número 1 e número 2. As pessoas crescidas nunca entendem nada sozinhas. E uma criança acaba por se cansar de lhes estar sempre a explicar tudo. Escolhi, portanto, outra profissão e aprendi a pilotar. Conheci uma grande parte do mundo de avião. E afinal, a geografia acabou por ser muito boa ideia. Poder distinguir a China do Arizona à primeira vista pode ser bastante útil depois de uma noite a voar sem rumo certo. Com este tipo de trabalho, evidentemente, tive uma data de contactos com uma data de gente importante. Vivi durante anos e anos no mundo das pessoas crescidas. Vi-as de bem perto. Não fiquei com muito melhor opinião delas. Mal encontrava uma, com um ar um pouco mais esperto, fazia a experiência do meu desenho número 1, que nunca deitei fora, não é? Queria verificar se realmente era capaz de entender alguma coisa aquele crescido. Mas ouvia sempre a mesma resposta. É um chapéu. Então não me punha a falar de jiboias, florestas virgens ou estrelas. Punha-me ao seu nível e falava de bridge, de golfe, de política e de gravatas. E a pessoa crescida ficava toda contente por ter conhecido um homem tão sensato. Foi assim que eu vivi sempre sozinho, sem ninguém com quem falar. Mas falar a sério, até há 6 anos, quando tive uma avaria em pleno deserto do Saara. Sabem onde é o Saara? No norte de África. Só há areia. Não tem água. É muito, muito vazio. Estava com um problema no motor do avião
E como eu não levava nem mecânico nem passageiros, preparei-me para tentar consertar sozinho o avião. O caso parecia bastante complicado. E sobretudo porque era uma questão de vida ou de morte. A água quase não me chegava para 8 dias. À noite deitei-me na areia e adormeci a muitos e muitos quilómetros de distância de alguma terra habitada. Mais isolado do que um homem perdido no meio do mar. Imagine-se então a minha surpresa ao ser acordado de madrugada por uma voz muito fininha a pedir: "Se faz favor, desenha-me uma ovelha." O quê? Desenha-me uma ovelha. Levantei-me de um salto, como se um raio me tivesse atingido. Esfreguei os olhos, tornei a olhar e vi um menino perfeitamente espantoso a medir-me de alto a baixo, com um ar muito sério. Aqui ao lado tem o melhor retrato que consegui fazer dele passado algum tempo. O desenho, claro, é bem menos encantador do que o modelo. Mas não tenho culpa. As pessoas crescidas obrigaram-me a desistir aos 6 anos de idade da carreira de pintor e eu só sabia desenhar jiboias fechadas e jiboias abertas. Olhei aquela aparição de olhos completamente esbugalhados. Não se esqueçam de que eu estava a quilómetros e quilómetros e quilómetros de qualquer sítio habitado. E este rapazinho não parecia nem perdido, nem morto de cansaço, nem morto de medo. Não tinha nada aspecto de ser uma criança abandonada no meio do deserto, a milhares e milhares de quilómetros de qualquer sítio habitado. Por fim, quando finalmente consegui falar, perguntei: "Mas o que é que tu andas a fazer aqui?" E ele repetiu baixinho, como se estivesse a pedir uma coisa muito importante: "Se faz favor, desenha-me uma ovelha." Quando o mistério é grande demais, não nos atrevemos a desobedecer. Embora me parecesse um absurdo ali, a milhares e milhares de quilómetros de todos os sítios habitados e em perigo de vida, mas fui ao bolso buscar uma folha de papel e uma caneta. Lembrei-me que só tinha estudado geografia, história, matemática e gramática e, com um ar não muito contente, disse ao menino que não sabia desenhar. Respondeu-me: "Não faz mal. Desenha-me uma ovelha." Nunca tinha desenhado uma ovelha e resolvi fazer-lhe um dos 2 únicos desenhos de que era capaz, o da jiboia fechada. E fiquei muito espantado com as palavras de protesto dele. "Mas para que eu quero um elefante dentro de uma jiboia? As jiboias são muito perigosas e os elefantes são muito chatos. O meu sítio é muito pequenino. Preciso é de uma ovelha. Desenha-me uma ovelha." E eu desenhei. Depois de examinar o desenho com toda a atenção, o menino exclamou: "Não, não. Esta não, que já está muito doente. Arranja." E eu obedeci. O meu amigo sorriu delicadamente, cheio de paciência. "Vê lá se percebes. Isto não é uma ovelha, é um carneiro. Tem cornos." Fiz o desenho outra vez. Mas foi rejeitado, como os anteriores. "Esta já é velha. Eu quero é uma ovelha que viva muito tempo." Então, com pressa de começar a desmontar o motor e quase a perder a paciência, rabisquei qualquer coisa. E atrevi-me a dizer: "Isto é a caixa. Dentro dela está a tua ovelha." Inesperadamente, o rosto do pequenino menino iluminou-se. "Era precisamente esta que eu queria." "Achas que ela vai precisar de muita erva?" "Porquê?" "Porque o meu sítio é muito pequenino."
Mas chega, com certeza. Deito uma ovelha muito pequenina. Baixou a cabeça para o desenho. Tão pequenina como isso também não. Olha, adormeceu. E foi assim que conheci o príncipezinho. Demorei muito tempo a perceber de onde ele vinha, o príncipezinho, que passava o tempo a fazer perguntas, dava a ideia de nunca ouvir as minhas. Foi uma palavra aqui, uma frase ali, que a pouco e pouco acabei por saber tudo. Quando viu pela primeira vez o meu avião, eu não vou desenhar o meu avião porque é um desenho muito complicado para mim. Quando o viu, ele perguntou: Mas o que vem ser aquela coisa? Aquilo não é uma coisa. Aquilo voa. Aquilo é um avião. O meu avião. E quase arrebentava de orgulho por dar a entender que sabia voar. Mas ele exclamou: Quê? Tu caíste do céu? Caí, disse eu com a maior modéstia. Ah, que engraçado! E o príncipezinho soltou uma linda gargalhada, que me irritou imenso. É que eu gosto que as minhas desgraças sejam levadas a sério. Depois perguntou: Então, tu também vieste do céu? De que planeta és tu? Entrevendo uma pequena luz que talvez pudesse ajudar-me a esclarecer o mistério da sua presença, perguntei-lhe de mansinho: E tu? Tu vieste de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Pôs-se a abanar a cabeça muito calmamente enquanto remirava o avião. Verdade se diga que, montado naquilo, a viagem não pode ter sido muito grande. E ficou em silêncio um longo bocado, com um ar sonhador. Depois tirou a velha do bolso e mergulhou na contemplação do seu tesouro. Devem calcular como me intrigou aquela inconfidência sobre os outros planetas. Tentei saber mais. De onde vieste tu, meu rico rapazinho? Onde fica esse teu sítio? Para onde queres tu levar a minha ovelha? Pensou e disse: O que é bom é que assim, com a caixa, ela já tem uma casa para passar a noite. Claro, e se tu te portares bem com a caixa, ela já também te dou uma corda para ela estar amarrada durante o dia. E uma estaca. O príncipecito pareceu escandalizado com a ideia. Amarrada? Mas para quê? É que se não estiver amarrada, ela foge e acaba por se perder. O amigo deu outra gargalhada. Mas para onde queres tu que ela vá? O príncipezinho no planeta dele. Não faço ideia. Pode ir sempre a direito. O príncipezinho pôs-se muito sério e disse: Não faz mal. O meu sítio é tão pequenino. E talvez com uma ponta de saudade acrescentou: Sempre a direito não se vai lá muito longe. Já sabia, portanto, duas coisas. E a segunda, muito importante. O planeta da origem do príncipezinho era pouco maior do que uma casa. Não era motivo para admiração. Eu tinha aprendido que, para além dos planetas grandes batizados com nomes como a Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, há centenas e centenas de outros, às vezes tão pequenos que mesmo com um telescópio quase não se vêem. Quando um astrónomo descobre um desses, batiza-o com um número. Chama-lhe, por exemplo, asteroide 3251. Tenho boas razões para pensar que o planeta de onde o príncipezinho tinha vindo era o asteroide B612. Este asteroide foi visto ao telescópio uma única vez em 1909 por um astrónomo turco. Nessa altura, o cientista fez uma grande demonstração da descoberta a um congresso internacional de astronomia. Mas ninguém o levou a sério, por causa da maneira como ele estava vestido. As pessoas crescidas são assim. O astrónomo era assim, vestia-se assim, estás a ver? Felizmente, para a boa reputação do asteroide B612, um ditador turco lembrou-se de impor ao seu povo, mas impor-lhe sob pena de morte,
que passasse a trajar ao ocidental, a vestir-se com fato e gravata. O astrónomo tornou a fazer a demonstração em 1920. Agora, muito bem vestido. E toda a gente acreditou. Se vos contei isto tudo sobre o asteroide B612 e se vos confiei o número dele, foi por causa das pessoas crescidas. As pessoas crescidas gostam de números. Quando lhes falam de um amigo novo, nunca perguntam nada de essencial. Nunca perguntam como é a voz dele. Ou a que é que ele gosta mais de brincar. Ou então faz coleção de borboletas. Em vez disso perguntam que idade tem? Quantos irmãos tem? Quanto é que ele pesa? Quanto ganha o pai dele? Só então é que julgam que sabem quem é o vosso amigo. Se contarem às pessoas crescidas, hoje vi uma casa muito bonita de tijolos cor-de-rosa, com gerânios nas janelas e pombas no telhado, as pessoas crescidas não conseguem imaginar. Precisam de lhes dizer, hoje vi uma casa que custou 100.000 euros. Então já são capazes de admirar, mas que linda casa! Por isso, se lhes disserem, a prova de que o príncipezinho existiu é que ele era encantador e ele se ria e queria uma ovelha. Querer uma ovelha é a prova de que se existe. As pessoas crescidas encolhem os ombros e aconselham-vos a não serem tão crianças. Mas se lhes disserem, o planeta de onde veio o príncipezinho era o asteroide B612, as pessoas crescidas ficam logo convencidas e não fazem mais perguntas. As pessoas crescidas são mesmo assim. Não vale a pena zangarmos-nos com elas. As crianças têm de ser muito pacientes para as pessoas crescidas. Mas nós que entendemos a vida, estamos nas tintas para os números. Preferia 1000 vezes ter começado esta história como um conto de fadas. A abrir dizia, era uma vez um príncipezinho que vivia num planeta pouco maior do que ele e precisava de um amigo. Para quem entende a vida, como nós, era de certeza um começo bem mais parecido com a verdade. Tenham uma boa noite e sonhem com estrelas. Tchau!